Sempre orarei para que ela vá e prospere para tudo quanto foi enviada, para que ela seja ungida pelo poder do Espírito Santo, Senhor, e capacite-nos nesta lição, Senhor, capacite os pais para que eles instruem seus filhos nos caminhos em que eles devem andar, para quando for grande não se desviar dele. Eu clamo sangue de Jesus sobre mim, sobre os meus filhos, sobre toda esta atmosfera espiritual no lugar celestiais, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, quebra todo o jugo do inferno, das trevas, toda a casta de seta inflamada do maligno contra mim, contra esta live, contra a ministração do poder do alto da palavra. Cai por terra, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra mim, contra os meus filhos, contra o ministério, nem praga alguma chegará até nós. Maior é teu poder que está em nós do que todo o resto que está no mundo. E também todos aqueles que estão ali, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego todos um a um no trono da tua graça, que a tua mão poderosa e a tua mão misericórdia se estenda sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus, segundo os seus pecados. Dê arrependimento, Senhor. Dê arrependimento a todos que estão ali, Pai Santo. Todos nós precisamos de nos arrepender, porque o salário do pecado é a morte. E o Senhor, esta plataforma foi feita para levar o teu evangelho. Então que ela cumpra o seu propósito, para levar o evangelho, é pregar o arrependimento, é pregar o pecado, é pregar a salvação, é pregar a santificação, é anunciar a graça redentora do Senhor, pois Cristo já nos resgatou da maldição da lei, se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Eu oro para que as bênçãos do Abraão cheguem ao lar, Senhor, aos pais nesta ministração, para que os pais atentem para a lei do Senhor, que é direcionada para eles, e eles não transferem este direito, este dever, esta responsabilidade para as outras entidades, que eles mesmos assumam as suas responsabilidades. Seu Santo Espírito coopera, Senhor. Vem pôr o teu sim, vem pôr o teu amém, Senhor. Vem contender com todos os pais. Vem, Senhor, ensinar, vem dirigir, Senhor, a tua vontade. Vem abrir os olhos do entendimento, vem arrancar a cegueira espiritual. Arranca a máscara, Senhor. Arranca o coração endurecido. Põe o coração de carne, massageia, Senhor. Molda para o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. E que toda essa palavra, Senhor, sirva para mudar o pensamento, o sentimento e de atitude, produzam fruto do Espírito para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, sejam bem-vindos. Eu faço oração para todos, amados. Qual é a oração que você quer, amado? Pai querido, em nome de Jesus, a oração que está aqui, Pai Santo, é para que todos se arrependam e sejam salvos, Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite, neste início de noite, Pai querido, que eu oro, porque o Senhor disse que já não quer oração, o Senhor quer arrependimento. O arrependimento é a oração que nós rasgamos as nossas vestes, rasgamos os nossos corações em clamor, clamando misericórdia do Senhor sobre a nossa pobre alma, nossa alma pecadora. Senhor, todos que estão ali, não oro só por este que entrou, mas oro para todos, Senhor, em nome de Jesus, que entrarem nesta live, que cada um daqui saia daqui, Senhor, com a graça redentora revestida no seu rosto, na sua vida, Senhor, e eles resplandeçam para ti, Senhor, porque tudo veio de ti, para ti vai, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os pecados, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus que só o teu nome, debaixo do céu não há nenhum outro pela qual há perdão dos pecados. Por isso a ti elevamos o nosso coração, a ti elevamos a nossa alma, Senhor. E eu oro para que você também assim o faça, de coração contrito. Dobra os teus joelhos, se você puder, no espírito e em verdade. Se você puder dobrar o joelho em espírito e em verdade, louvado seja o Santo. Eu repreendo, sai, Satanás, em nome de Jesus. Se você puder dobrar o joelho em espírito e em verdade, louvado seja o santo nome do Senhor, que um coração contrito, o Senhor agrada-se. O Senhor não menospreza um coração contrito, um coração que reverencia e reconhece o poder, a bondade e a longanimidade e a salvação dele. Esse não será confundido nem desbaratado. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, entrego, Senhor, todos eles, Pai Santo. Ora, Senhor, que estendas a tua mão poderosa sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus, e remova o fardo do mundo, o fardo que é pesado, o fardo, Senhor, que leva à maldição, que leva à enfermidade, que leva à morte. Senhor, remova deles, Senhor, que teu jugo entre agora. O teu jugo que eu clamo aqui para todos nesta tarde é o perdão, Senhor, do
dos pecados. Todos aqueles que têm agora, Senhor, um coração contrito, temente diante de Ti, clamando a misericórdia, não importa as circunstâncias, mas clamando pelo perdão do pecado, Senhor, toca no coração de cada um deles, Senhor, e conceda essa graça, Senhor, redentora, que é perdão dos pecados, por Jesus Cristo assim já fez, mas cada um de nós temos que ir a Ele de coração grato, contrito e arrependido, para cada um de nós individualmente recebermos o perdão dos pecados, para que, segundo João capítulo 1, versículo 12, todos nós sejamos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, pois há a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Senhor, em nome de Jesus, atenta para o coração de cada um, Senhor, um coração singelo, Pai Santo, em nome de Jesus, aquele que não está singelo, mas quer a tua ajuda, vem, Senhor, desce, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Pai Santo, molda, fala o coração, fala, Senhor, a mente, molda-te toda a estrutura, Senhor, em nome de remove tudo que não vem de Ti, cancela toda a operação do inferno, cancela toda a seta inflamada maligna, todo o jugo do inferno que esteja a operar na vida desta pessoa, seja agora cancelado. Eu repreendo todo homem forte, eu repreendo toda a potestade, eu repreendo toda a seta inflamada maligna, todos os dardos inflamados malignos, toda a enfermidade da mente, do corpo, da alma, eu repreendo agora mesmo em nome do Senhor Jesus. Toda a idolatria que esteja no meio desse povo, Senhor, convença o Senhor do pecado. Só seu Santo Espírito é poderoso para convencer-nos, a cada um de nós individualmente, dos nossos pecados. Vem, seu Santo Espírito, vem, seu Santo Espírito, nos ajudar. Vem, Senhor, em nome de Jesus, ajudar a nossa fraqueza, ajudar o nosso ego, ajudar a nossa vontade, o nosso eu, Senhor. Arranca, Senhor, ajuda-nos a arrancar essa vontade, para que a tua vontade entre e encha-nos, Senhor, do vinho novo, em nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, preciso de Ti. Você clama a Ele. Vem, doce Espírito, eu oro. Vem com a tua força e o teu poder. Vem com teu jeito de ser. Vem me ajudar, seu Santo Espírito. Vem com teu jeito de ser, convença-me dos meus pecados. Vem com teu jeito de ser, eu reconheço que eu sou fraco e limitado. Vem com teu jeito de ser, eu reconheço que eu sou pecador. Vem com teu jeito de ser, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Vem com teu jeito de ser. Sequeremamambaraço, corombaraço, o rambala, sequeremamambaraço, o rambaraço, corombaraço. Você tem que ser explícito aqui. O meu homem está em Angola, Gaspar 25:3. Não, eu não entendo, amado. Você, amada Alice, seja explícita para que eu então possa ajudar em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se tu estás a ouvir a oração, o clamor de cada um aqui presente, Senhor, em nome de Jesus, continua a ajudar a cada um, porque só Tu és poderoso para fazer conosco o que o homem nenhum pode fazer. Só Tu és o Deus do impossível. Senhor, o Senhor é o Deus omnipotente, omnisciente, omnipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, sabe todas as coisas e é poderoso para fazer tudo com todos ao mesmo tempo. Grandioso, Senhor, excelente em grandeza, em poder, em majestade, glória e soberania. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela Tua mão poderosa que está estendida e teu ouvido atento à oração de todos. Eu oro para que todas as orações de todos hoje sejam respondidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Eu trago essa mensagem. Sejam bem-vindos todos. O FN, o Francisco, seja bem-vindo, Francisco, a Alice, o Sofia, o Gonçalo, Antônia Pimento, o Adson, Guida Smith, Avelino Carvalho, Najete, Neves, Padre Zé, Sol, todos os outros, Nelsa, David, sejam bem-vindos a todos. Eu oro para que você não só receba a oração, mas receba a palavra, amadas, porque a oração, ela gasta-se, mas a palavra, quando é vivenciada, ela permanece gravada na tábua do nosso coração e ninguém a tira dali. Amém, amém, amados? Então, fortaleça o teu coração agora pela essa palavra, para que você saiba como gerir a sua vida.
vida. Se você é um pai, se você é mãe, se você tem família, vive com a sua família, então esta palavra é para si hoje, amados. Esta palavra é para si. Como complemento, pode ouvir então a mensagem que eu pus. Eu já fiz o download aqui, esta mensagem, e você pode complementar com esta mensagem que eu vou ali pregar. O tópico é pais, Provérbios 22:6 é para si e não é para a escola. Provérbios 22:6 é para os pais cumprirem na vida dos seus filhos, e não é suposto nós transferirmos esta responsabilidade para outras entidades. Muitos pais têm tendência a fazerem isso. Os meus filhos estão na escola, a responsabilidade dos meus, eles aprendem na escola. Amados, esse é um erro que muitos pais cometem. Por isso é que nós temos também esta parte, este erro dos pais tem contribuído para uma sociedade, uma comunidade decadente, né, com relação aos comportamentos dos jovens e também dos adultos, quando eles se casam e como não têm uma estrutura do lar que foi incutida os valores morais, então aquilo que eles aprenderam é aquilo que eles vão também levar para seu lar, para construírem o seu futuro. E temos muitos lares disfuncionais, muita comunidade juvenil na comunidade, na sociedade, que não tem respeito. Por quê? Porque não lhes foi incutido isto no lar, na família. Por quê? Porque a família deixou que fosse a escola, por exemplo, a incutir estes valores. Amados, não, esse é um erro muito grande. Vamos aqui ver em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Está aqui escrito bem explícito. Não só aqui, temos também Deuteronômio, mas vamos ver aqui. Eu gosto muito deste versículo, que a primeira vez que eu li, amado, ficou gravado na tábua do meu coração, e eu esforço para cumprir com a minha parte. Amados, pode faltar educação da escola, mas educação espiritual, moral, valores morais em casa não falha. Não pode falhar. Então está aqui, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quem escreveu Provérbios? Quem escreveu o provérbio foi Salomão, profeta Salomão, servo de Deus, o filho do Davi, descendente que herdou o trono do pai, e Deus o ungiu e recebeu o altar que ele levantou. E ele, por que ele deixou aqui este testemunho? Porque ele, mais do que ninguém, se você dar a volta, ir um bocadinho atrás, em Provérbios capítulo 3, Provérbios 4, ele exorta a mesma coisa. Ele diz, ele aqui fala para os filhos para aceitarem a correção dos pais e a sabedoria. Por que ele faz isso? Olha aqui no 4, o que é que ele também diz? Exortação a adquirir a sabedoria a partir do caminho e apartar-se do caminho dos ímpios. Ele diz, ouvi, filhos, a correção do pai. Estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes de palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, acima de tudo que tens em toda a tua vida. Ele exorta. Adquire a sabedoria, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Amados, isto vem do homem que teve como base a sua estrutura. Aquilo que fez dele o que ele veio a ser foi a correção, a instrução do pai, o servo de Deus Davi,
pela palavra de Deus. Os valores morais que lhe foram incutidos foram valores morais de Deus. E ele, como viu o poder, pela experiência que ele teve com a vida, de todas as vezes que ele desviou deste caminho, ele pagou um preço muito alto. Ele, mais do que ninguém, está em posição de nos exortar. Instrui o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele for grande, ele não se desviará dele. Mas muitos de nós, os pais, descurramos-nos desta verdade. Por quê? Por falta de conhecimento. E Deus diz, o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo perece porque lhe faltou a sabedoria. Muitos pais, pelo fato de os filhos estarem na escola e terem como um dos tópicos a religião, os pais não se preocupam em levar os seus filhos para congregarem, para que eles tenham uma educação moral, de valores, de princípios de Deus, para que quando eles crescerem, eles tenham uma base que eles levam a ter tomar decisão baseado em informação de um pilar, baseada num princípio, né? Porque ele diz, não, eu cresci assim. E ele se desviar deste caminho, ele vai sempre lembrar, não, quando eu estava neste caminho, eu tinha mais proteção, eu tinha sabedoria, eu tinha isto, eu tinha aquilo, mas agora eu desviei-me, falta-me algo. Então aí ele vai lembrar-se. Por isso é que ele diz, instrui o menino o caminho que ele deve andar quando ele se desviar, para que ele não se desvie desse caminho. Porque o Salomão, ele se desviou deste caminho, deste princípio, e ele pagou um preço muito alto pela consequência desse desvio. Ele pagou um preço muito alto. Salomão foi o homem, um dos mais ricos na face da terra. Ele recebeu a herança do pai, e ele, quando levantou um altar e consagrou a Deus, Deus recebeu o altar e apareceu a ele e perguntou-lhe, o que é que tu queres que eu te dei? E ele então disse, ai Senhor, esse povo é um povo muito numeroso, eu quero que tu me deixes sabedoria e conhecimento. Porque ele viu diante de um povo tão numeroso, ser o rei de um povo tão numeroso, ele viu nele a incapacidade de conduzir, de administrar tudo aquilo. Ele pediu a Deus algo que poucos de nós fazemos nos dias de hoje. E pelo fato dele ter pedido a Deus conhecimento e sabedoria, e não pediu riqueza nenhuma, Deus acrescentou-lhe tudo mais aquilo que ele tinha, e sabe lá Deus quanto. Até hoje, até nos dias de hoje, ainda há arqueólogos que andam à procura das riquezas do Salomão. Eu não sei se você sabe disso. Se não sabe, fica a saber. Porque eles sabem que onde estão, amados, eles ficam ricos. Porque o Salomão foi rico, está provado cientificamente, e na Bíblia, é um livro sagrado, está provado. Então, amados, o que é que você tem que fazer como pai? Na escola, ontem o Senhor me deu a revelação que na escola, nem todas, mas de uma forma em geral, as escolas têm religião, certo? Mas é como um tópico, é para ensinar a disciplina, é para ensinar a história. Então, os nossos filhos, quando os pais ensinam, eles dão a opção de você escolher se você quer que o teu filho tenha essa disciplina ou não. Então, se você escolher que tem, então eles têm na escola esta disciplina. Mas essa disciplina que tem, se é ministrada ou não, não sei, mas Deus diz que não é ministrada. O poder do alto é ministrado quando nós vamos à igreja ou quando estamos a fazer o trabalho de evangelismo. Isto é a diferença. A escola é escola. A escola tem a sua função, não é? De educar a nível acadêmico. E a religião tem a função de educar a nível espiritual. Mas como tópico na escola é para que haja conhecimento a nível de todas as religiões.
Então ali o seu filho não está a ser obrigado ou incutido a escolher isto, a escolher aquilo, a escolher aquilo. Eles estão a estudar, é o conhecimento, é a história, pura e simplesmente. Mas quando eu peço perdão se você está a ouvir aqui essa mensagem aos cortes, é porque estão a filtrar a minha mensagem. Eu espero que você ouça ela na íntegra, porque aqui eu estou a evangelizar e a dar um ponto muito crucial para que o povo entenda que a escola não tem obrigação de fazer com os nossos filhos aquilo que nós temos obrigação de fazer. E nós, pais, temos estado a falhar com a nossa missão a permitir que a escola faça aquilo que não é de direito fazer. A escola está lá, os professores estão lá treinados para ensinar uma disciplina para que os nossos filhos, quando crescerem, eles estão capacitados a escolher uma profissão e serem um bem-sucedidos. Isso é pão e peixe. Mas quando se trata de religião, cabe a cada um de nós, amados, como pais, incutirem os nossos filhos valores morais, de respeito inclusive pelos professores. Ponham de parte tudo aquilo que é de mal que acontece nas escolas. Não estamos a falar disso. Nós estamos a falar pura e simplesmente dos deveres, a obrigação dos pais para com os filhos em contribuir para uma comunidade, uma sociedade sã, uma sociedade baseada em amor e respeito. Quando nós não damos nós não incutimos isso nos nossos filhos e esperamos que a escola faça tudo, amados, vai dar erro. Vai dar erro. Só não dá erro se o caráter dos nossos filhos for um caráter genuíno e manso. Mas nem todos os seres humanos são feitos assim. Somos feitos bons. Mas nós, cada um depois adquire valores que ele depois quer. E uns têm tendência a pecar mais do que os outros. Então, aqueles que têm tendência a pecar mais, aqueles que têm um coração mais leviano, um coração mais prostituto, idólatra, para aí fora, não é? De uma forma em geral falando. Então, ele vai se corromper. Por quê? Porque faltou estes valores morais que não foram incutidos em casa. E os pais esperavam que os professores dessem. E sem os pais saberem que os professores também passam dificuldades com os nossos filhos, que não têm como base estes valores. Eu não sei se você está a entender, amado. Se você estiver a entender, diga amém. Porque é muito importante que você entenda esta mensagem para que você contribua com uma sociedade íntegra. Nós muitas das vezes clamamos, este bairro é muito violento, aqui é assim, eu vou arranjar um outro lugar, eu vou, porque aqui não sei o que. Amados, nós temos responsabilidade. Todos nós que vivemos numa comunidade temos responsabilidade para com esta comunidade, com esta sociedade, quer seja como vizinhos, quer seja como pais, quer seja como médicos, quer seja como serviços sociais, quer seja como professores, como cidadãos. Todos nós temos responsabilidade, cada um no seu lugar, mas para contribuir para uma sociedade segura, saudável, humilde, mansa e cheia de respeito e com amor, e tratar os outros uns aos outros com amor. Isto parte da nossa casa, isto parte do nosso lar, porque Deus constituiu as famílias, e Ele, quando fez as famílias, Ele instituiu as famílias, Ele não deixou as famílias sem um manual de instrução. Ele deixou a família com um manual de instrução. A Bíblia é o manual de instrução. Mas nós negligenciamos esta parte, amados, que é a parte que cuida da nossa alma e que molda o nosso caráter. Por isso é que o mundo está como está. Por quê? Porque nós estamos a falhar. Nós, pais, estamos a falhar. E nós estamos a falhar, nós falhamos com a nossa parte e exigimos isso do governo, exigimos isso deste e daquilo. E quando as coisas correm mal, culpamos todos, mas a culpa nunca é nossa.
Mas a culpa nunca é nossa. Eu estou a falar de uma forma em geral, amados. Não estou aqui a apontar eu não agarrei num caso específico e estou a estudar este caso, avaliar este caso, não. Eu estou a falar de uma forma em geral. Esta mensagem é para todos os pais. Quer seja você que já cumpre com a sua parte, quer você não cumpre com a sua parte, esta mensagem é para todos. Se você já faz, glórias a Deus. Então passe a mensagem e ilustre e exorte também aos outros pais. Porque muitas das vezes nós queremos toda a razão quando acontece algo de mal, mas a todo tempo, se nós tivermos a fazer um autoexame, nós temos culpas. Nós temos responsabilidades que nós não cumprimos. Nós incumbimos esta responsabilidade àqueles que não têm nenhuma responsabilidade. Porque só para ensinar, amados, os professores têm muito. Eles têm que estudar, eles têm que organizar a lição, eles têm que treinar, eles têm tanto o que fazer. E quando eles chegam na escola, eles estão preocupados em dar a matéria. Eles estão preocupados em ensinar o seu filho a matéria para que ele fique bem equipado com aquele talento, para que ele vença futuramente no mercado do emprego. É esta função dos professores, ensinar a disciplina, ensinar aquele tópico, aquele subject, é só a sua missão. E claro que os professores, quando tem uma turma muito disfuncional, ele tem que arranjar táticas e estratégias para acalmar, para que ele possa depois ensinar, porque senão os alunos não recebem. Mas é só por ali, amado. Ele não vai sair da sua casa para ensinar os seus filhos valores morais, como é que o seu filho deve comportar. Ele não vai sair da sua casa preparando uma lição para ensinar uma turma inteira e agora está a lidar com este, com aquele, porque não tem educação moral em casa, porque não tem instrução em casa, porque não tem correção em casa. Isto cabe a nós, pais. É nós é que temos esta obrigação. Os pais preocupam-se tanto com todo o trabalho e chegam em casa claro que quando é uma mãe só com os filhos ou o pai só com os filhos, torna-se muito difícil. Mas se tem ajuda de avós e por aí fora, estes valores não podem ser descurados. Temos que corrigir, amados. Temos que ensinar e temos que levar os nossos filhos à igreja, para eles serem ensinados na igreja infantil. Se forem jovens, têm que estar inseridos no grupo de jovens da igreja, para que eles sejam ensinados coisas que até mesmo eles não falam com os pais, amados. Há coisas que há problemas que os jovens têm, eles não falam com o pai nem com a mãe. Às vezes podem ser amiguinhos da mãe e do pai. Podem falar, os pais pensam que conversam tudo, mas há coisas que eles guardam para eles. Mas quando nós vamos levar os nossos filhos à igreja, o Espírito Santo vai ministrando. Pela palavra que é ensinada, o Espírito Santo vai ensinando e ele vai lidando com os demônios que ele tem que não quer falar com ninguém. Ele vai lidando com problemas que ele tem que não quer partilhar nem com a mãe, com o pai, mesmo que tenha mãe e pai, tenha aquela amizade, aquele laço, ele não partilha, mas com o Espírito Santo ele partilha. Quando ele aprende a orar, ele vai falar com o pai, tudo aquilo que ele não fala com a mãe, ele vai falar com o pai grande, o pai celestial, tudo aquilo que ele não fala nem com a mãe terrena, nem com o pai terreno, nem com os seus amigos, mas ele fala com Deus. A falha, nós temos uma comunidade corrupta, né, de coração e mais doente, mais com mais insanidade mental. Quando eu falo insanidade mental, é depressão, opressão, vários outros problemas que têm. E mesmo quando ficam afetados com o espírito do bullying, o espírito de homossexualidade, e não sabem
como lidar com essa situação, pelo fato de não estarem instituídos num grupo de jovens cristãos em que a palavra é viva para lhes libertar, eles ficam confusos, entram em depressão. Deus está a ver, está a culpar os pais, e Deus está a exortar os pais a enviar pastores, a convidar os pais para a igreja. Não, os pais não vão. Como os pais não vão, os filhos também não vão. Há ali uma brecha, Deus vai cobrar isso de você. E há muitos pais que fazem até mais, não vão, são convidados para ir à igreja, sabem que é bom, envia os seus filhos, mas eles mesmos não vão. Eu, quando tinha um grupo de jovens que era muito grande no passado, eu ia de casa em casa, amados, e eu ia falar com os pais, porque os filhos querem vir à igreja, mas os pais não deixam. Então eles, como gostavam de estar naquele grupo de jovens, gostavam de estar uns com os outros, então eu interferia. Eu então ia de casa em casa, falava com os pais: olha, o grupo de jovens, eu ensino assim, nós temos um programa, o apóstolo delineou este programa para que seja ensinado. O teu filho vai aprender valores que você não imagina. Vamos falar de namoro, vamos falar de sexo, vamos falar de homossexualidade, vamos falar de problemas mentais, vamos falar de bullying, vamos falar de tudo aquilo que afeta a juventude, que eles até têm dificuldade de entender, mas o Espírito Santo lhes vai dar revelação. Pelo fato do Espírito Santo ter poder que nós não temos, eles encontrarão um porto seguro. Eles não vão ter necessidade de ouvir, buscar esta resposta na internet. Muitos de nossos filhos, amados, ficam agarrados à internet, à busca de respostas para problemas que eles têm, que você mesmo, que é o pai e mãe, nem sabe que ele tem. Por quê? Porque falta o Espírito Santo na tua casa. Falta o Espírito Santo para poder ajudar o teu filho. Porque qual é o papel do Espírito Santo, amado? Ajudar-nos nas nossas fraquezas. Por que você está a privar o teu filho do poder do Espírito Santo? O Espírito Santo que lhe pode ajudar, que lhe pode sustentar, que lhe pode iluminar, que pode lhe ensinar, dar-lhe discernimento. Por que você está a privar o teu filho de ir à igreja e você pensa que você está livre da responsabilidade? Não, Deus vai cobrar você. Deus vai cobrar isso de você, amado, porque é tua responsabilidade para com os teus filhos, como pai, como mãe, como pais. Você e eu temos a responsabilidade. Deus deu-nos essa responsabilidade. Os filhos são a herança do Senhor. Os filhos não são nossos, amados. Eles são nossos por um tempo, para termos alegria, para termos família. Temos what's happening? What's happening? Is it that one? Can you please remove the sound, please? The sound is off. Please do that. Eu peço perdão, amados. É só aqui uma interrupção. Então, os filhos, nós temos essa responsabilidade. É muito importante que você entenda que você tem que fazer a tua parte e Deus faz a sua parte. Porque nós, quando educamos os nossos filhos, amados, eles são nossos por um tempo. Eles são nossos por um tempo. Quer você aceite isso, quer não. Muitos pais não aceitam. Os filhos, depois de casados, têm o seu marido, ou têm a sua esposa, mas ainda vão lá meter bedelho. Ainda querem ensinar, querem guiar. Isso é um erro. Por quê? Porque falta a palavra. Falta a palavra, falta valores morais, falta conhecimento, falta sabedoria. O teu filho casou, tua filha casou, deixa ir. É o tempo deles agora, teu tempo acabou. É para eles te esquecerem? Não. Mas é para você não meter o bedelho na vida deles, porque você teve um tempo com eles. Por isso é que os filhos são a herança do Pai, de Deus. Não são a nossa herança. Os pais trabalham afincadamente, acumulam tesouros. É para a herança dos meus filhos. Quando eu morrer. Este é o pior erro que você faz, amado. Deus mandou você acumular riqueza na terra para os teus filhos? Ou Deus mandou você ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, no caminho de Deus, para acumular tesouros no céu? Para que a sua alma seja entregue no céu e o Senhor vele pela sua alma.
E seja o Senhor, você pode lidar com a alma do teu filho, você pode salvar o teu filho. Não, mas Deus pode. Quando teu filho bate asa e voa, você tem controle na sua casa. Você tem controle na mulher com que ele vai casar. Você tem controle no marido em que ela vai casar. Por mais que você faça, não, você não casa com este. Ah, não, você não casa com ele. Você vai transpirar. Porque a escolha que eles fizeram é aquilo que vai acontecer. Mesmo que seja a escolha errada. Porque você já não tem poder naquele você já não tem autoridade. A tua autoridade acaba, amado, aos 18 anos. Ou a tua autoridade acaba enquanto os teus filhos estiverem na tua casa, você tem autoridade. Nem que eles tenham até 20, 25, 30 anos. Debaixo do teu teto, você é autoridade. Mas depois deles saírem, organizarem a sua vida, amados, a tua responsabilidade fica agora no privado. Oração. Juju e oração. Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor até aqui me ajudou. O Senhor ajudou-me a cuidar dos meus filhos. Eles cresceram na tua graça, no teu poder, no favor, na tua benignidade, na tua misericórdia. O Senhor tomou conta dos crescimentos dos meus filhos. O Senhor agora entrego o Senhor. Eles agora casaram. Agora foram, Senhor. Eu agora já não tenho mais controle, mas tu tens o controle. Senta no trono da vida. Guia, Senhor, dá sabedoria para que ele possa conduzir o seu lar com sabedoria, com amor, aquilo que eu dei a ele, Senhor, que ele não se perca desses valores, que ele se lembre da tua palavra, que ele se lembre do teu amor, tudo aquilo que eu ensinei, da tua palavra, da tua bondade, do teu amor, da tua justiça, do teu juízo, que eles tenham gravado na tábua do coração, Senhor, e em qualquer circunstância que aparecer, Senhor, não nos segura, dá sabedoria, guia, Senhor, para que eles não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fiquem firmes nas tuas promessas e mantenham-se unidos, que seja um casal unido, que tenha uma família unida, baseada nos valores morais do poder de Deus que é soberano. Você está a entender, amado? Os filhos não são teus. Eles são nossos por um tempo. Enquanto o Senhor permitir. E os nossos filhos serão aquilo que nós demos. Claro que quando nós esforçamos para dar o melhor aos nossos filhos, mas que por alguma eventualidade aconteceu o contrário, então vamos buscar a raiz do problema. Uma coisa é certa, vamos estar sempre com as mãos limpas. Amados, eu tenho as minhas mãos limpas. Eu quando fui chamada para esta posição de apostolado, se vocês vissem o meu coração, o choro, as minhas lágrimas eram de ferida no coração. Eu chorava e dizia: Senhor, como é que o Senhor vai me chamar para um lugar deste, apostolado? E o Senhor me chama apóstola Ana. Como é que o Senhor vai me pôr num local deste, de destaque, em que eu tenho que ter um bom exemplo, eu tenho que ter um testemunho para com os de fora, para com aqueles que o Senhor vai colocar nas minhas mãos, para que eu possa conduzir a terra prometida? Que testemunho é esse que eu tenho quando a minha filha desviou-se dos teus padrões morais, desviou-se dos teus princípios e agora está casada com uma mulher? Que moral tenho eu, Senhor? E enquanto eu estava a orar, eu chorava amargamente. Ele estava à frente de mim, ele só me acalmava. Ele ministrava-me. Amada, se você soubesse a quantidade de hinos, de amor e de encorajamento que o mestre me ministrava, para que eu porque a culpa não era minha. Ele só me dizia: tudo vai mudar para melhor. Ele me dizia: não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Por quê? Porque quando nós estamos... eu não entendo isso de incêndio em bag. I'm sorry. Quando nós estamos... Eu amo de todo o meu coração. E eu não sou perfeita. Eu não sou santa. Fui santificada por Ele. Mas como desde o dia que conheci Jesus, eu abri o meu coração de tal maneira e pus no meu coração honrá-lo. Quando descobri que havia a paz do Senhor, Mr. Josh,
O Josh é o meu filho, amados. Joshua é o meu filho, ele está online. Ele está mesmo ali, mas ele gosta de entrar ali. É mesmo chato. Aleluia. Então, Joshua, say hello. Hello, everybody. A paz do Senhor. O Joshua fala muito bem o português com sotaque melhor do que eu, mas tem problema de interpretação. Mas ele tem um sotaque lindo, mesmo português. Mas interpretação é um Deus nos acuda. Então, ele fala inglês. O inglês é melhor, é a língua materna. Então, a paz do Senhor, Ana Luísa. A paz do Senhor a todos, amados. Apolo, a Maria José que entrou. A paz do Senhor, amados. A Clara, Isabel, Alberto, Franca, Palmira, Susana, todos os outros que têm entrado. Sejam bem-vindos, amados. Esta plataforma é a plataforma para que o Senhor arranque a altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus para a nossa alma. Ele é bom, ele ama a família, foi ele quem instituiu a família. E então ele tem um caminho desenhado para que as famílias tenham todas as necessidades supridas. Ele tem um caminho desenhado para que as famílias na terra sejam felizes. Seja bem-vindo, amado. Eu esqueço o nome desse. Não é nada Pablo o teu nome. Eu já estive na casa dele com a tia a dar o grupo familiar. Ele põe aí o nome Pablo, mas não é o teu nome, não é Pablo. Se eu conheço bem esta face, esta cara, como é que te chamas? Põe ali o teu nome para eu me lembrar. Já não te vejo há muito tempo. Então, Deus ama as famílias e Deus desenhou a família para que sejam felizes aqui na terra. Deus não nos fez como bonecos e atirou aqui para a terra, amados. Ele nos fez como pedra preciosa. Nós somos preciosos para Ele. Então Ele cuida e Ele cuidará. Mas só que nós temos que cooperar com Ele. Desde que eu conheci Jesus, eu pus no meu coração, eu amei a casa de Deus, eu amei a palavra, eu amei o mover do Espírito Santo. Eu disse, nunca estive num lugar assim, é aqui que eu quero estar. Decidi e determinei-me e até hoje estou aqui. Claro que falhei na caminhada muitas das vezes, desisti muitas das vezes, mas de todas as vezes que eu desisti, Ele me trouxe para Ele. Ele nunca permitiu. E Ele está-me sempre a dizer, eu não te deixarei e não te desampararei. Por quê, amado? Porque Ele conhece o meu coração. Então Ele quer o nosso coração, Ele não quer nada. Se o teu coração for um coração que se deleita no Senhor, amado, mesmo que você queira desistir, Ele não desiste de você. Mesmo que você esteja fraco, caído ali, estatelado, que você não tem força para levantar, Ele te vai levantar. Mesmo que você esteja cansado na caminhada, Ele te vai agarrar e vai te dizer, eu vou te levar até onde eu quiser que você vá. A vitória, a terra de Canaã, é lá onde Ele te vai levar, amado. A terra de Canaã, Ele não te deixa pelo meio. E quando eu comecei a chorar, amado, toda eu estava em babas e ranhos. Eu só chorava. Eu pus a mão ali, amados, a chorar. Como é que o Senhor vai me levantar para esta posição quando eu não tenho um bom testemunho? O que é que as pessoas vão falar? Será que vão vir à igreja? Ninguém vai vir à igreja quando souberem o caminho que a minha filha está. Ai, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Amados, eu só chorava e Ele só me consolava. E quando Ele me consolou, passado um ou 2 dias, Ele mostrou a minha filha curada e liberta. Então, o que é que Ele me estava a dizer? Ok, está aqui um problema, mas quem é o Deus do impossível? Eu sou o Deus do impossível. Nada é impossível para mim. Então, no meu tempo, esse problema já está resolvido. Não chores. Eu te chamei para uma missão. Eu te sustentarei. Eu te levarei até onde quiser. Então, a minha preocupação foi, eu falhei? Não, amado, eu não falhei. Mas se eu voltar atrás, eu falhei. Por quê? Porque as minhas irmãs, quando se converteram no início, elas muito quiseram me levar à igreja. Mas eu nunca aceitei. Eu tinha sempre desculpas do diabo. Eu sei que Deus existe, não sei quanto. Eu conheço, eu sei. Isso é desculpa do diabo para te empacar, para que você não vá à igreja.
E eu tinha elas todas, com sabedoria, saíam da minha boca como pipocas. Ai, não, eu conheço Deus. Quem não conhece Deus? É preciso eu ir à igreja para que depois eu seja santificada. Desde criança que eu conheço Deus, quando eu ouço o céu, aqueles barulhos todos, é Deus que está a arrumar a sua casa. Então ele existe. Eu não preciso de ir à igreja. Amados, se você soubesse com a quantidade de desculpas do diabo, do inferno que eu tinha, e essas desculpas são cegueira espiritual para impedir-me de entrar no caminho de Deus, para impedir-me de entrar na vontade de Deus, para impedir-me de tomar a bonança, a salvação. Quando eu me converti, eu disse: ei, Ana Isabel, oh coração endurecido, o que você perdeu esses anos todos? Muitos de vocês estão a perder. Estão naquele lugar que eu estava. Por isso é que eu falo com ousadia, mas eu estava assim, igualzinho como vocês estão. Aí eu não preciso de ir à igreja, eu oro em casa. Eu sei, o Senhor, como tudo me ia bem, tudo ia bem, por quê? Porque eu estava cheio de força, eu trabalhava muito, eu ganhava dinheiro, eu não me importava de trabalhar praticamente 24 horas sobre 24 horas. Eu dormia 3, 4 horas máximo, estava pronta para outro. É força, não é? Da juventude. Por isso é que o profeta Isaías profetizou lá em Isaías 40, os jovens correrão e não se fatigarão, não é? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu esperava no Senhor? Não. Eu só acreditava que Ele existia e isso me bastava. Mas quando eu conheci-o, eu disse: puxa, quanto eu perdi. Na força do Senhor é perfeito. Na força do Senhor é certeiro. Na força do Senhor não há caminhos contrários. É direto. Você estabelece um alvo com o Senhor todos os anos, amados. Do janeiro a dezembro, todos os alvos que eu ponho para o Senhor, todos se cumprem. Com o Senhor é direto. Com o homem tem troca-tintas, mas com o Senhor... E Ele fez isso o quê? Para as famílias serem felizes. E a culpa foi minha? Não. Como eu não tinha, eu rejeitei o conselho do Senhor, eu rejeitei a bondade de Deus pela boca das minhas irmãs. Eu dava todas as desculpas farrapadas de demônio, que saíam pela minha boca como pipoca. E eu naquela altura era tão diligente em falar, era tão inteligente. As palavras, eu agora fico a pensar, onde é que está essa palavra? Mas naquela altura, amados, ali, a inteligência ali, e com todos os portugueses, não, eu era o máximo, não é? Mas tudo terreno e animal, era fofo, por dentro vazio de Deus, por dentro oco, por dentro era só arrogância, por dentro era só soberba, que estava a resistir à bondade de Deus. E quem é que estava a usar-se de mim para impedir? Diabo, o inferno. Quando é que você entende isso? Quando é que você vai sair daqui deste lugar? E como naquele período eu rejeitei, quando comprei a minha casa, a casa era uma casa que os primeiros donos, eu só tinha um dono, eles eram idólatras. Eles eram idólatras. Então estava lá demônios. Nós ainda não éramos convertidos, mas nós víamos vulto. Eu já contei essa história várias vezes aqui. Nós víamos vultos em casa, amados. Vulto. Eu uma vez me deu um susto muito grande, que eu passei a ter medo de ficar na minha própria casa, muito jeitosa, bonitinha, cheia de coisas boas que eu trabalhei com todo o suor. Eu deitei-me e adormeci um pouco a ver o filme. Mas quando acordei, estava a ver então o filme. Eu devo ter adormecido para uns segundos ou minutos, sei lá quando. Mas eu estava bem atenta à televisão. De repente, eu senti um vulto ali da cozinha para o corredor, para a casa de banho. Eu disse: ai, isso é gente. Mas não está ninguém cá em casa, só estou eu. Na altura eu estava separada do pai dos meus filhos, das minhas filhas. Ele tinha levado-as para passar o fim de semana. Eu estava só, agora deu mais medo ainda. Eu disse: mas elas não estão aqui, não está ninguém. E passado mais alguns dias, toda a janela estava fechada, amados. E ele apanha-me quando eu estou só. Para me fazer medo. Abusar. O inferno é assim. Eu estava em casa só. Eis que as janelas
a porta foi da cozinha do quarto? Da cozinha. A porta da cozinha bateu. Pum! Eu assustei e disse, ui, mas quem bateu a porta? Então raciocinei rápido. As janelas estão todas fechadas, está frio, está tudo fechado. Ai, é aquele vulto que está ali. Amados, eu comecei a ficar com medo. Mas eu não disse nada às minhas filhas. E passado algum tempo, nós estávamos todas juntas e sentimos o vulto. E eu perguntei a elas, vocês também sentiram o vulto? Elas disseram, sim, mãe. Disse, mas vocês têm visto isso? É sim, nós não dissemos à mãe porque estávamos com medo. Eu disse, mas vocês tinham que ter dito, porque eu também estava com medo. Eu até pensei que era coisa da minha cabeça, mas afinal, não, porque eu não quis dizê-las, porque primeiro, pensei que fosse coisa da minha cabeça. Como eu estava em casa só, então, de repente, a porta bateu-se, disse, não, deve ser coisa da minha cabeça. Não, a porta bateu com força. Eu assustei, levantei até do sofá, aquela coisa. Mas quando elas me confirmaram, elas disseram, não, mãe, já várias vezes eu falo com Isabel e nós vemos o vulto. Eu disse, ai meu Deus do céu. E nós ainda não estávamos, não estávamos na igreja. Não, já estávamos, já estávamos do princípio. E então, quando o pastor pediu a minha casa para dar o grupo familiar, então, o grupo foi, um casal foi, mas depois eles separaram-se, desistiram. Então veio um irmão Fernando, já é falecido. Este irmão Fernando, que Deus o tenha, ele estava a falar sobre a operação de demônios. Ele foi ministrar o grupo familiar. O grupo familiar é poderoso, amados. No grupo familiar nós aprendemos muito, muito mesmo. Porque semana a semana a mensagem vai de acordo com a necessidade da família. É isso que você deve ter para poder ajudar também os teus filhos. Ter um grupo familiar, ministração do poder do alto da palavra na tua casa, para libertar a tua casa e tudo mais. Eu peço perdão, amados, só para desligar aqui. Marlene, missionária Marlene, liga, se faz favor, a diaconisa Firmina, que eu estou online para ela não me ligar, se faz favor. Ela pode entrar imediatamente, tá bem? Se faz favor, eu agradeço. Muito obrigada. E então, quando ele, numa mensagem, ele já estava a falar de operação de demônios, eu fiquei muito atenta à mensagem. E ele disse, não, temos que orar, temos que ministrar, temos que libertar a casa. E eu então disse, irmão Fernando, aqui em casa nós sentimos vulto. Ele disse, sim. Então eu contei, as minhas filhas contaram. Ele então me perguntou uma coisa muito simples. A irmã Ana, quando comprou a sua casa, aspergiu a sua casa. Eu disse, o que é isso aspergir? Já viu? Um povo sem conhecimento perece. Morremos todos, amados. E a todo tempo eu estou na minha força. Eu posso. A vida me corre bem. Estava a morrer ali, em silêncio. E o demônio a injetar joio na minha filha. Foi aí que os joios entraram na minha filha. Joio de homossexualidade. Quando Deus me colocou neste lugar, Ele mostrou-me tudo. E a todo tempo, olha onde é que eu estava. Na inocência. Por isso é que Deus chama-nos, amados, para Ele mostrar-nos coisas grandes que nós não sabemos. Jeremias capítulo 3, 33, leia lá. Clama a mim, ouvir-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes que tu nem sabes. Eu clamei naquele momento ao líder que foi ministrar o poder do alto na minha casa. E ele então explicou-me tudo. Eu disse, eu não sei o que é isso. Ele disse, então você comprou a casa, essa casa, de certeza que os antigos donos eram idólatras. Faziam rituais, Fátimas e essas companhias limitadas, que essa é uma tradição portuguesa, do povo português nativo, não é? Então, e eles comprei a casa da mão dos portugueses nativos mesmo, e foram muito bons para mim, amados, não ajudaram muito na transação e tudo, removeram uma boa quantia de dinheiro para que eu pudesse comprar. Eu era jovem, era jovem de 25 anos, comprei a minha casa exatamente no dia
dia em que eu fiz 25 anos e então eles foram espetaculares. Mas estava aí essa idolatria e os demônios estavam ali, espíritos imundos. Eles foram, mas como a casa foi consagrada aos demônios, então os demônios não foram com eles, porque a casa era dos demônios. Tá vendo? Os demônios não foram e ficaram. E como eu não conhecia Deus, e não conhecia Deus por quê? Há quanto tempo o Senhor não me tem chamado? Há quanto tempo, através das minhas irmãs Alexandrina e Páscoa, há quanto tempo o Senhor me chamou? Há muito tempo, há muitos anos. E eu sempre rejeitei o Senhor. E olha o que é que eu fui cair no engodo. E então, como não é aqui, eu me culpo a mim. Agora estou em Cristo. Condenação não há para aquele que está em Cristo. Isso nós estamos a falar para que eu te ensine. Hoje para mim é um testemunho. É um testemunho de vitória, porque eu já venci, o Senhor já me justificou, o Senhor já resolveu esse problema, porque não é um problema maior que Deus não pode resolver. Mas olha, se eu tivesse aceitado a chamada dele naquele tempo, eu não passaria por isso, porque eu quando comprei a casa, eu iria pedir logo o meu líder na igreja para vir ministrar o poder do alto na minha casa e expulsar tudo quanto é caixa de demônio e de fortalezas que estavam ali. Mas como eu rejeitei, as fortalezas estavam ali e destruíram o lar. Destruíram o lar, amado. Destruíram o lar. Eu digo mesmo, se não é que eu queira voltar, não é isso, amado, isso é coisa do passado. Hoje é testemunho. Mas se eu conhecesse Deus naquela altura em que eu estava com o pai dos meus filhos, das minhas filhas, eu nunca me teria separado dele. Sabe por quê? Porque a oração é o melhor remédio. A oração do justo pode muito em seus defeitos. Eu se tivesse Deus, eu saberia como resolver todos os problemas que me apareceram, que eu não tive capacidade de resolver. Cansei na caminhada porque estava em carne, porque estava um homem natural. Só com Deus somos vencedores. E como consequência, os filhos pagaram o preço. A minha filha, a segunda, tinha problemas de sonambulismo. Andava em casa, às vezes, com o olho aberto, mas víamos que ela estava a dormir. E ela andava por toda a casa. Mana, às vezes de olho fechado. O pai dela ouvimos na cama e ele então disse: essa voz da Isabel. Depois disse: mas ela tá andando no escuro, porque nós dormíamos com a luz todas apagadas, não é? E eu tinha uma pequenininha luz só no meu quarto, mas elas não gostavam de luz, gostavam de estar com o quarto com a luz apagada. E nós acompanhávamos a menina, ela ali saía do quarto com os olhos fechados, amado. Andava toda a casa a chamar mana, mana, e não tropeçava em nada. E nós às vezes ficávamos a rir e depois agarrávamos e ele dizia: vamos esperar para ver até onde ela vai. Então víamos que ela percorria a casa toda a chamar mana, a irmã dela. Era que demônio, estava a brincar com ela, estava a fazer mal a ela e a fazer mal à irmã. E nós aí na inocência ainda ríamos. Eu sou sonambulismo inocente, é demônio. Sonambulismo não é enfermidade que homem cura, mano. É demônio, a pessoa está possuída com demônios. Deus abençoe, amados. Eu consagro esta rosa divina, essa rosa é divina e vai para as mãos do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Ele é o Senhor, eu sou o vaso. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. E a todos quanto têm dado aqui os likes e têm ajudado esta plataforma a crescer. Que Deus abençoe, porque você está a fazer a tua parte, eu estou a fazer a minha parte, você está a cooperar com Deus e comigo, e Deus abençoe, amém? Unidos, levamos o evangelho a todos, o evangelho do Senhor mais longe. E quando eu então fiz isso, quando o irmão Fernando explicou-me que eram demônios, eu comecei a olhar para trás, eu disse: meu Deus do céu, já viu como é que o demônio faz-nos, amados? Pela nossa inocência, pela nossa rebeldia contra o Senhor, ele faz-nos como marioneta nas mãos dele. Pai das crianças, as crianças estávamos como uma marioneta nas mãos dos demônios naquela casa que comprei com tanto
sacrifício. Naquela casa que tinha móveis, amados, que só um móvel, eu ainda tenho esse móvel até hoje, só um móvel custou-me 1.300 euros. Na altura, escudo. Isto é loucura. Está sem som, amados. Eu peço perdão, peraí. Eu tirei aqui o som. E agora ouve, amados. Quando há assim algum problema, eu peço que me informem. Porque as pessoas não têm dito que há sem som. Se está sem som ou foi retirado por aqueles que estão a manejar ali o TikTok, não é lá da fonte, porque aqui eu retirei o som para que se vier alguma chamada não interfira com a mensagem. É por isso que eu tirei o som, mas eu acredito que não interfere com o vosso som, acredito que tenham me ouvido. Se não me estão a ouvir, por favor digam que eu depois reporto a situação, amém? Então, e isso tudo, amado, eu tinha uma já ok, peço perdão. Eu acredito que é o oscilar da linha ou são eles a me cortarem, né? Por isso é que Deus quer que todos congreguem, é? E é isso mesmo, e eu estava nisso, amado, e refugiamos nos bens materiais desnecessariamente, e não só, confiamos na nossa força, mas a nossa força acaba, e tinha tudo de bom e o melhor, uma excelente casa em que os meus patrões gostavam de mim, deram 20.000 euros emprestados para remodelar a casa de canos novos, tudo novos, amados. Isso valeu-me de alguma coisa. A casa estava cheia de demônios, tinha riqueza material, espiritualmente estava carregada de demônio. Glórias a Deus que chegou o momento em que e Deus sabe como nos parar, amado. Se você entrou aqui, Deus quer te falar. Fique até o fim, não desista. E se você não tiver alguma coisa a fazer, eu vou pedir aqui aos missionários para porem esta mensagem na nossa página do YouTube, que eu depois também vou ali acertar essa página, Marlene, põe aqui o nome da página do YouTube, que é para todos depois irem lá e aqueles que não conseguirem ficar até o fim. E nisto, toda aquela riqueza, amados, a casa, meus filhos, estávamos carregados de demônio. Por causa de quê? Altivez, que se levanta contra o poder do alto. Deus me chamou há quanto tempo? Quanto tempo Deus me chamou, eu fui resistindo a Deus. E enquanto eu resistia a Deus, quem é que estava a funcionar? Eu estava a dar lugar ao diabo. Então o diabo estava a funcionar na minha vida, na minha casa. Entrou, matou, roubou e destruiu. Deus enviou-me, eu quando me converti. E como é que eu me converti, amado? Por acaso não foi a pressão. Mas Deus sabe como nos parar. Ele sabe como nos parar, amado. Quando Deus escolhe você ou eu, quando teu nome está escrito no livro da vida, você pode correr o mundo todo, mas há de chegar um dia que você vai ser parado. E como é que eu fui parado, amado? Eu quando tive o meu primeiro parto, foi um parto muito difícil. Os meus partos são sempre muito difíceis. E eu quase morri. Eu quase morri, não, eu morri. E os médicos fizeram uma cesariana. Uma cesariana que eu depois fiquei muito, muito triste, porque partimos músculos todos, que eu sempre fui uma pessoa muito atlética, cuidava muito do meu corpo, sempre fiz isso. Desde que o Senhor tirou-me para essa missão, é que eu já não tenho tido tempo para cuidar de mim, mas é de voltar a ter. Então eu cuidava muito de mim, dietas, tudo, massagens, ginástica de manhã, de noite, todo tipo de exercícios, não ia ginásio, mas era só mesmo na marginal. E então, quando os médicos fizeram essa operação, assim de cima, partiram os músculos todos, amados, o meu abdômen ficou feio. Eu fiquei muito entristecida. Muito, muito, muito. E como o parto foi muito mal, eu tive aversão ao parto. Eu dizia que não quero mais ter filhos.
Mas as gravidezes me perseguiam, amados. Eu fazia de tudo para fechar a porta, mas mesmo com a porta fechada, a gravidez vinha. Era a vontade do Senhor. E eu, quando engravidei a segunda vez, e é isso mesmo, não vale a pena fugirmos, porque Deus vai nos apanhar lá à frente. E quando eu tive a segunda gravidez, amados, eu entrei em pavor. Eu não quis tirar a gravidez, porque eu estava a sofrer muito. Então, o que é que eu fiz? Eu fui trabalhar na construção civil para que a gravidez caísse, para que eu abortasse. Já viu loucura? Quando nós não temos a sabedoria de Deus, já viu a loucura que nós cometemos? Amado, eu estou a explicar tudo. É para que você veja a loucura também que você faz a fugir de Deus. E isso é uma vida de sacrifício. Nós, quando fugimos de Deus, vivemos uma vida de sacrifício. Mas quando nós dizemos, eis aqui, Senhor, vivemos uma vida de bonança, porque estamos nas portas estreitas e é a vontade de Deus. Eu vivia uma vida de sacrifício. A minha relação não era boa, e então eu dizia, não, eu não vou ter mais outro filho, e depois eu sofri muito, eu vou morrer, mas ao provocar o parto, a morte de bebê, você não vai morrer a mesma, é o risco. Mas, amados, todos os dias que eu ia trabalhar na construção civil, eu dava no duro, eu carregava saco de cimento, 50 quilos, mão a mão, como os homens. Eu trepava, eu batumava, era uma escola em Sesimbra, eu subia nos andames, lá em cima, como todos, a batumar a escola normalmente. E como eu tinha a barriga assim avantajada, estava gordinha, as pessoas pensavam que eu estava gordinha, pronto. E então, um dia, eu como estava com vestido e eu tinha calção por baixo, mas como não vinham os homens, sabe como os homens são malandros? Como eu não tinha calção, eu não tinha calça por baixo, calça comprida como eu costumava ter, estava calor, então eu pus um calção, aqueles de licra. Então eu tinha vestido por cima, aquele vestido cobria a barriga para que eles não vissem a forma da gravidez, porque era proibido uma mulher grávida estar na construção civil e ainda mais naquele ambiente que era muito perigoso. Então o que é que eu fiz, amados? Eu subi o andaime, os homens malandros todos vieram para ver se via uma cueca. E não viram cueca, mas o que é que viram? Uma barriga, uma gravidez. Foram reportar ao engenheiro da obra, ele me chamou e eu disse que sim, que estou grávida, mas eu estou bem. Ele disse que eu não posso, eu tenho que ser despedida, mas ele só pode me aceitar se eu trouxer documento do médico. E eu, como estava mesmo com dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras, amado, então eu fui falar com o médico me perguntou, como é que a Ana Isabel está? Está bem? Eu disse, estou. E não, quando acaba o trabalho, tem alguma hemorragia? Eu disse, não, mas eu menti, eu tinha, todos os dias eu tinha hemorragia, amado. Todos os dias, santo, quando eu chegava do trabalho, eu não conseguia fazer mais nada. Eu deitava, minha mãe é que me ajudava, minha mãe dizia, que minha filha, não faça isso. Não faça isso, não vá amanhã. Mas de manhã, amado, eu estava cheio de energia, cheio de tudo, preparava comida, fazia o jantar, cuidava da mãe mais velha. Lá ia eu. Sacrifício, matar, nós estamos a matar-nos aos poucos, tudo porque é por causa de falta de Deus, falta de sabedoria divina. E eu então trabalhei até o último dia da minha gravidez. Eu trabalhei na construção civil. Tudo por quê? Porque eu não queria ter, eu depois disse que eu não quero ter um parto de cesariana, que eu sofri muito, e eu fiz uma promessa. Eu disse, Senhor, se o Senhor me der um parto normal, eu vou à igreja. Se eu tiver, eu não queria ter um parto de cesariana. Então eu disse ao Senhor, se o Senhor me der um parto normal, eu vou à igreja agradecer ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu tive um parto normal, difícil, mas curtinho, bonitinho. Eu gritei muito. Mas o que aconteceu, amado? Quando a criança nasceu, a dor passou. Eu nem me lembrei da promessa que eu fiz ao Senhor. O Senhor disse, não tem problema, há de chegar o tempo. As coisas apertaram comigo ali em Portugal. Eu tive uma brecha e vim para a Inglaterra. Mas as coisas aqui também não correram bem. Mas eu estava a trabalhar, levei uma boa quantia de dinheiro, fui.
E as coisas estavam bem mal ali para mim. Eu disse, ei, Senhor, ai, então, mas eu não orava, amado, eu não orava. Então, como é que o Senhor me apanhou? O Senhor me pôs um sentimento de abandono. Na minha casa, todos eram crentes. E eu estava com a minha irmã, ela vivia comigo, e os filhos dela, e todos iam à igreja. Quem não ia à igreja era eu. E até não só ela ia à igreja, também levava as minhas filhas. Mas naquele dia era Páscoa, era celebração de Páscoa. Todos levantaram com uma alegria dentro de casa, amado, que era uma coisa contagiante. Ai, hoje tem festa na igreja, hoje tem louvores bonitos, hoje tem Santa Ceia, hoje tem teatro, hoje tem Atos 2:42. Depois disse, ei, toda a gente aqui, eu vou ficar aqui, eu. Não, eu também vou. Foi assim que eu fui à igreja, amado. Foi assim que eu fui à igreja. O Senhor me encostou na parede, eu senti uma solidão. E a todo tempo não tinha razão para sentir assim. Mas foi uma solidão, eu senti-me abandonada. Todos estavam contentes naquele dia. Ai, não, na igreja hoje tem isso, tem aquilo. Ai, não, vamos. E cada um a vestir a sua melhor roupa. Todos ali bem ataviados. Eu disse, esperem por mim, eu também quero ir. Eu não vou ficar aqui não. Nem pensando, não. Esperem por mim. Você já está atrasado, eu não quero saber. Esperem por mim, eu não vou ficar só. E foi ali que eu fui, amado. Quando chegou ali, Deus então me fez lembrar do meu pecado, a promessa que fiz a Ele e não cumpri. Num louvor que eu não me lembro mais. Mas só sei que nesse louvor, quando estavam a entoar esse louvor, eu só chorava. Só chorava. Olha, Deus está-me a fazer lembrar que quando eu disse que quando eu fizer, se o Senhor me der um parto normal, eu vou à igreja, eu não cumpri. Assim, são muita gente, muito de vós também estão aqui. O Senhor está-me a dizer, muitos de vós estão aqui, fazem promessas a Deus e não cumprem, mas Deus vem cobrar. Preparem-se. Assim, porque Ele faz do jeito dele, amado. Ele não faz por força, mas Ele bloqueia-nos. As coisas não funcionam. Quando o teu nome está escrito no livro da vida e o Senhor quer você no trono da graça, amado, Ele move o céu, move a terra, move debaixo da terra. O demônio tem que largar. Demônio tem que largar, filho tem que largar, pai tem que largar, marido tem que largar, esposa tem que largar. Operando ele, quem impedirá? E eu só chorava. Ei, Senhor, primeiro ouvir aquela palavra de amor, de Deus é amor, e aquilo tudo. E de repente, aquele louvor tocou o meu coração, amado. Se eu estivesse onde enfiar a minha cara de vergonha, como é que eu vou prometer Deus algo assim e não cumpre? Esses anos todos, sabe quantos anos passaram, amado? 7 longos anos. 7, a minha filha já tinha 7 anos depois da promessa. Já viu o tempo que levou? Assim é o tempo que Deus, o amor dele é sofredor. Ele sofre, ele fica à espera de nós. Tudo sofre, tudo crê. Ele suporta as nossas imundícias, nossos pecados, que cada vez que nós rejeitamos a Deus, nós enlameamos a cada vez mais, nós nos afundamos cada vez mais no pecado. Ele fica assim, oi meu filho, ai minha filha, ai eu não aguento, vamos, despacha-te, veja lá se você se determina a entrar na minha... Ele fica assim, amado. E assim estava eu. Eu não tenho problema em falar, amado. Quando rejeitamos a Deus, estamos na lama. Quando rejeitamos a Deus, estamos no poço. Quando rejeitamos a Deus, estamos numa vida de sacrifício. E a todo tempo estamos ali. Ei, estou a ganhar dinheiro. Agora comprei um Lamborghini. Ou agora comprei um relógio topo da gama. Eu agora comprei isto. Eu agora comprei a minha casa cheia. Minha casa, venham convidado. Eu convido esse. Venham ver. Mostra tudo. E a todo tempo, vazios de Deus. A todo tempo, na lama. A todo tempo, no inferno. Até a casa que nós compramos está cheia de demônio. Eu falo por mim. Na altura, o pai das minhas filhas ele era quê? Jornalista. Quase todos os eventos ele me levava. Casa cheia de demônio. Estava lá com ele. Ali no inferno. No inferno, amado. E a todo tempo, quando eu me converti com esse irmão Fernando, ele então explicou-me tudo. E quando eu entendi,
Eu disse, irmão Fernando, ajuda. Ele disse, não, vamos libertar a casa. Vamos libertar a casa precisa de libertação. E ele então libertou a casa. No dia que ele veio para libertar a casa, amado, o demônio ia lhe matando. Isso é para que você entenda que você, se não se esforçar e dar lugar a Deus, você nunca conseguirá. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado à força. É tomado à força que é pela determinação, que vem pela fé. Você tem que ter fé e determinar. Não, eu quero Deus. Eu quero a porta estreita. Eu quero o caminho, a verdade e a vida. Eu não quero o inferno. Eu não quero porta larga. Eu não quero a morte. Eu não quero a desgraça. Quando você assim determinar, Deus vê o teu coração e Ele trabalha a teu favor. O irmão Fernando ia morrendo. O demônio empurrou-lhe. Ele disse que ele sentiu mão. Ele ia descer a escada. Ele sentiu uma mão e empurrou-lhe. Ele rolou a escada, mas ele apareceu lá de mim com o nariz todo rebentado, o lábio todo inchado, o olho aqui todo o que. Eu até assustei. Ai, irmão Fernando, o que é que se passou? Ele disse, você é agraciada. Eu disse, ai, o que eu não entendia nada disso. Ele então sentou, explicou. Ele disse, sabe o que é que o demônio tentou fazer hoje? Ele tentou impedir-me de vir libertar a tua casa. Eu disse, como assim, irmão Fernando? Porque você é escolhida, você é ungida, as tuas filhas são ungidas. Aquilo que aconteceu na minha casa hoje, eu era para ter ido para o hospital. Porque eu senti, de repente, que minha cabeça toda, quando bateu no chão, tinha sido arrebentada. Mas, depois... que é por causa da glória de Deus que está em você. Então eu tinha que vir. Ele disse que ia me curar. É por isso que ele estava ali. Ele disse, eu estou aqui porque Deus me deu a revelação que você é ungida. Então eu tenho que ir. O diabo estava a impedir-me de trazer essa glória para não libertar a tua casa, porque os demônios que estão aqui é que foram me dar porrada. Queriam me matar para não vir aqui, porque a casa está consagrada para eles. Mas hoje eu vim com toda a força, com poder e autoridade de Deus. Eu entrei com o poder de Deus, eles têm que sair. E saíram, amados. E saíram. Minhas filhas foram libertas. Mas como este espírito foi um joio que foi semeado, a minha filha não entendeu. Eu também não soube, amado. Manifestou-se na igreja, mas todos esconderam. A minha filha teria sido liberta. E é ali que Deus não me condena, sabe por quê? Porque eu instruí as minhas filhas no caminho de Deus. Eu ia à igreja. As minhas filhas não queriam ir à igreja. Porque o pai ele era contra. Então ele me dizia a elas para não irem comigo. Então elas, quando era dia de ir à igreja, elas rebelavam. E eu dizia, na minha casa quem manda sou eu. Quando vocês vão para o vosso pai, é vocês e o vosso pai, eu não interfiro lá. Mas quando vocês estão aqui comigo, na minha casa, mando eu. Quem paga a renda, quem dá conta de vocês, sou eu. E aquilo que eu como é aquilo que eu vos vou dar. Eu como palavra, vocês comem a palavra. Eu como comida que eu vou trabalhar para pôr na mesa, vocês comem. Tudo aquilo que eu tenho, eu vos dou. Pode vestir e vamos embora. A minha filha disse, refilavam. Eu dizia, é melhor começar a desmanchar essa cara antes que deixe ali uma estalada para poder consertar a cara melhor. E depois lá, olha, Deus é tão bom, amado, que as minhas filhas, quando eu na persistência de levar, porque o inimigo intimidou-me através do pai, para que elas não firmassem, o demônio estrebuchou para elas não ficarem, mas Deus foi tão bom, Deus firmou-as de uma forma, amada, cresceram a algo que eu não conseguia ensinar. As minhas filhas foram, o dom despertou. A mais velha, que não sabia tocar piano, de repente aprendeu a tocar piano, tocava bateria, tocava baixo, tocava tudo, amado. E ela era excelente. Em tudo que ela fazia era excelente. E quando ela foi consagrada diaconisa, ela tinha 11 anos. 11 anos, amados. Ela com 11 anos já era responsável. Ela me ajudava tanto em tantas coisas, que isso era o que é o dom de Deus, que estava lá, que o joio queria cobrir e queria afastar. Mas o irmão Fernando foi aqui determinado. Ele disse, não, onde entra Deus, o diabo tem que sair. Onde entra Deus, entrou Deus na tua vida, o inimigo tem que cair fora.
E é isso que ele tomou autoridade. E aí eu aprendi. Desde que ele me ensinou isso, amado, eu sempre, em todo lugar onde eu vou, eu espirjo, eu oro, eu expulso. Eu estou a entrar, é o poder de Deus a entrar. O diabo sai, cai fora. E assim você deve fazer. Por isso é que você deve congregar para você ser ensinado estratégia em como vencer o mundo do espírito. Você não vê, mas é real. Você não vê, ele existe. Como é que você, se você não congregar, como é que você vai aprender as estatutas ciladas do diabo? Se você não congrega, como é que você vai aprender as operações do inimigo, as operações do inferno? Como é que o inferno opera no João 10:10 para te matar, roubar e destruir, e como é que Deus vai te ensinar as armaduras para que você tenha vida e vida com abundância. Congregue, amados, arrependa-se, congregue. Eu arrependi muito tarde. Eu me arrependi muito tarde. Eu me arrependo de não ter sido humilde antes. Atrasei, o Senhor diz que não atrasou porque Ele sempre recupera o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Mas não perca a oportunidade. Onde você está, amados, vai congregar. Busca saber se essa igreja prega o verdadeiro evangelho. Você já sabe onde é que estamos, lá em Lisboa. Brevemente eu vou te dar onde nós estamos aqui em Inglaterra. Mas se você não se determinar, não desenvolver essa fé, acreditar no Criador, naquele que te criou o céu e a terra, que tem poder para poder parar. Deus tem poder para poder parar, nem que as circunstâncias sejam tão difíceis que você a ver é impossível, mas Ele é Deus do impossível para parar e mudar qualquer circunstância. Enquanto você não acreditar nesse Deus, amado, e não desenvolver uma fé para tomar posse, você vai viver uma vida de sacrifício como eu vivi e você está. Se você ainda não tomou a decisão, não se determinou a fazer tal qual eu também fiz, como todos os outros que creem e servem a Deus fazem, amado, você está vivendo uma vida de sacrifício. E eu vou te dar o exemplo de quem é que viveu uma vida de sacrifício que abominou Deus. O Saul. O Saul, amado. E Deus levantou o profeta Samuel e disse-lhe: tem Deus prazer em sacrifícios ou que lhe obedeças? Deus tem prazer naquele que obedece. Então sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Os filhos não são nossos. E eu vi isso quando as minhas filhas foram levantadas. Eram crianças. Mas aquilo que Deus fez com elas, amado, é poderoso. A outra, a mais velha, se desviou, mas porque eu não me afastei do caminho do Senhor, Deus está no controle. E Ele provou-me, mostrou-me em visões, em sonhos, que Ele está no controle e que Ele me disse, tudo vai mudar. E neste dia em que eu disse, o Senhor não pode levantar-me como apóstola, porque esta posição em que eu estou, eu não posso ter mau testemunho. O Senhor me disse, eis que as coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas agora são novas, você agora é uma nova criatura. Ele teve que me convencer muito, amado, de que no lugar que eu estou hoje, não importa que eu tenha sido uma criminosa, não importa que eu tenha sido uma prostituta, não foi o caso, mas dormi com 1.500 homens, não importa tudo aquilo que eu tenha feito no passado. A partir do momento que Deus entra na tua vida, demônio sai. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E o inferno tenta trazer condenação. Mas condenação não há para aquele que está em Cristo. Então, quando eu vi aquilo que Deus fez com as minhas filhas, amados, no dia em que a minha filha foi consagrada a diaconisa, o bispo da congregação, ele agarrou no braço dela. Ele é que pareceu pai. Ele é que pareceu família direta. Ele viu coisas que eu não vi, porque eu ainda não era assim tão crescida espiritualmente. Eu era pastora de jovens, mas não tinha aquele crescimento espiritual assim muito, que já tinha feito escola bíblica e tudo, mas é diferente. A teoria é uma coisa, a prática no mundo do espírito é outra. Por isso é que eu não desafio, amado, mas quando você me diz que você é nova convertida e já conhece Deus, amados, eu já estive lá, eu também já fui assim. Nós não conhecemos Deus, amado. Amém? Nós conhecemos Deus na medida que Ele quer que nós conheçamos. Por isso é que nós temos que desenvolver um espírito de mansidão e humildade. Ninguém conhece Deus.
Todos nós conhecemos Deus na medida da nossa fé e na medida do nosso ministério que Ele revela para nós como cumprimos. Nós só conhecemos Deus quando todos formos para Nova Jerusalém. Ali todos nós vamos vê-lo, todos nós vamos estar com Ele. Ali é diferente. Amém, amado? O Senhor está a dizer, aleluia, aleluia. Então, quando ele estava tão orgulhoso da minha filha, porque em tão pouco tempo, já viu a libertação que o irmão Fernando fez lá na minha casa, por tão pouco tempo, ela aprendeu, ela fez os cursos todos, ela fez os cursos juntamente comigo, amado. Ela tinha 11 anos. E nós todos fizemos a caminhada juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo pelejou, mas não conseguiu, amado. O inimigo bem pelejou. A minha casa foi incendiada 2 vezes, mas não queimou. O inimigo usou-se dela mesmo para incendiar o prédio. O prédio, amado, tinha acabado de fazer obras todas limpas, casa linda. O inimigo viu a chamada dela e quase incendiou a casa toda. Eu estava em Lisboa, ela saiu, foi responder o pai lá abaixo, deixou a porta aberta e tinha comida no fogo. Ela, quando subiu, o vento fechou a porta. Ela não conseguiu entrar. Comida estava no fogo, com pouquinho azeite. Até abrir a porta, até chamar os bombeiros, queimou-me um bocadinho, mas já viu. E ela não tinha ninguém, e não tinha telefone com ela, não tinha ninguém para poder me ligar, não tinha de cor o meu número. E o pai, ela estava com o pai. Ela disse o pai, mas o pai depois foi embora, não se interessou. A menina ficou na rua. Já viu? Quando nós temos Deus, já viu o que é que Deus faz? Deus usou-se daquele servo que servia também na igreja que nós estávamos. Ele passou por lá, ele diz que foi por acaso, mas não foi por acaso. E ele viu a menina na rua, na porta. Ele achou estranho, porque ele sabe o tipo de educação que eu dou às minhas filhas. Então ele perguntou o que é que ela estava a fazer ali. E ela então explicou-lhe. Foi ele que ligou para os bombeiros. Ele ligou para mim, onde é que eu estava. Eu disse, eu estou em Lisboa. Ele disse, tu estás muito longe. Estamos na Arentela. Até que tu apanhes o barco. Até que tu apanhes, que até chegar aqui, o prédio ardeu. Eu vou resolver. Ele disse, depois eu ligo para ti. Quando nós estamos no corpo de Cristo, Deus levanta anjos. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queimou um bocadinho? Queimou. Destruiu a beleza da minha cozinha? Destruiu. Mas não foi a morte do artista. O Senhor deu livramento. Quando ela se consagrou, nós consagramos todas juntas, mas ela foi a única que Deus, que o bispo colocou no púlpito, levantou ela o braço para toda a congregação. Ele disse, eu tenho muito orgulho dela. Ela é a mais nova diaconisa de todo o Ministério Maná, mas ela é a melhor. Ele falou, amados, não fui eu. Ela é a mais nova diaconisa de todo o Ministério Maná. Ela tinha apenas 11 anos, mas ela tinha já um raciocínio e tinha já uma característica de uma jovem dos seus 16 ou 17 anos. E ela era ágil, dinâmica e tudo. E o inimigo pegou para poder roubar, mas o Deus está no controle. Então, amados, os filhos são a herança do Senhor. Nós temos que consagrá-lo. E como eu consagrei as minhas filhas, Deus está no controle. O inimigo não tem pelejado? Tem. Mas eu tenho que descansado. Elas têm as vidas delas? Têm. Mas eu tenho orado. Cada vez que eu oro, eu descanso no Senhor. Esta é a minha missão. Na minha missão não tem que estar ali. Filha, tu estás no mau caminho. Eu? Não. Deus pode fazer. Porque eu já não posso fazer aquilo que eu fui. O que é que eu fiz? Eu instruía no caminho em que ela deve andar. A semente está lá. A semente está lá. No dia que Deus decidir, Deus vai barar. E quando Deus barar, ela vai lembrar as raízes. Ela vai voltar. É como o filho pródigo. Vai voltar. E quando é que você vai instruir o teu filho, a tua filha, neste caminho e parar de dar esta responsabilidade à escola? A escola não tem responsabilidade de instruir os teus filhos no caminho que eles devem andar, a não ser o caminho da profissão, um caminho
de ser bem sucedido a nível de profissão, a nível social, a nível de empreendedorismo. Esta missão da escola, amados. Só e ponto final. A religião que é ensinada na escola é tópico, é história, é o conhecimento, para que eles tenham um conhecimento alargado, como é que nasceu a religião neste país, naquele país, até dos bruxos eles aprendem. Tudo quanto é ensino, é história. Mas a verdadeira palavra, a sabedoria, você é quem deve dar. E por que também? Porque você conhece teu filho melhor. Mesmo que você não o conheça, Deus mostra a você, mãe, pai, o caráter. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos revela o caráter dos nossos filhos. E aquilo que está mal, Deus mostra-nos até em sonho, até em visões. E até mesmo quando nós estamos a falar, a orar por nossos filhos, Deus coloca palavras certas na nossa boca para nós orarmos como convém, para que essa nossa oração vá e opere nesta enfermidade que nosso filho tem. Deus usa o poder do amor da mãe. Deus usa o poder do amor do pai para curar. Para curar, amado. E para moldar o caráter do nosso filho. O Davi, pelo poder da palavra de Deus, Deus moldou o caráter do Salomão. E é ele quem nos exorta, é ele quem exorta os pais e os filhos a andarmos no caminho de Deus. Ele exorta os filhos a ouvirem o conselho do pai, dos pais, a sabedoria, o conhecimento, para honrarem a sabedoria, para que tudo lhes vá bem. E ele diz que o pai dele lhe ensinou. Então é raiz, é uma fundação. O caráter dele foi formado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que confirmava a palavra a cada vez que o Davi ministrava. E é o que eu vejo com os meus filhos, amado. Aquilo que eu digo meus filhos, o que é que a palavra de Deus diz ali? Eu, quando estou a corrigir os meus filhos, amados, é pela palavra. Eu não sei usar outra coisa. Eu não sei usar a minha sabedoria. Porque já estou renovada, estou crucificada com Cristo. De mim só vai sair a palavra. E quando vou dar a você mais um exemplo. Quando nós viemos inicialmente para a Inglaterra, as minhas filhas elas estavam a ser desobedientes, não com malícia, amado. Porque eu, como ia trabalhar de noite, a igreja, a reunião era à noite. Então eu trazia os meus dízimos, que eu sempre fui muito fiel em ajudar a obra de Deus. Então eu pus no meu coração dar os meus dízimos. E às vezes dava até um bocadinho mais. Quando Deus me abençoava ali, eu disse, eu vou dar um bocadinho mais para a obra de Deus. E eu dizia, ela leva o meu dízimo e vai dar na igreja. Ela acumulou dízimo, amado, de 2 ou 3 semanas. Ela e a irmã não foram à igreja, porque também na casa onde nós estávamos, as pessoas estavam lá, também não foram à igreja, mas elas tinham por obrigação de ir, mesmo que as pessoas que estavam lá em casa não fossem, porque elas não têm que seguir as pessoas que estão naquela casa, têm que me seguir a mim. E não foram. E acumularam este dinheiro. E a mais nova começou a escola. Então pediram o uniforme e os tênis, aquelas coisas. Então eu tirei de dinheiro que eu tinha ganho naquela semana. Eu dei a ela, para elas, então, ela com a dona de casa, que era a mulher do meu sobrinho, para irem à feira e comprarem o mais barato, um par de tênis, o fato de treino, e irem à loja de uniforme, de fardas da escola, para a menina, então, ir para a escola. Amados, não é que a minha filha pega em todo esse dinheiro dos dízimos, acumulou os dízimos dessas 3 semanas, ainda mais o dinheiro que eu tinha dado a ela, para comprar coisas para a irmã. Ela meteu no bolso e no autocarro. E quando chegam à feira, ela não vê o dinheiro. Todo aquele dinheiro, eu acredito que era para ir uns 100 e tal libras. Todo aquele dinheiro perdeu. E ela entrou num estado de choque tão grande. Amados, esse estado de choque não foi por mim, mas pela palavra. Porque ela começou logo a dizer, pois, eu desobedeci a minha mãe. Se eu tivesse ido para a igreja,
Eu teria dado esses dízimos todos. Hoje esse dinheiro não teria perdido. Se tivesse perdido, é só esse bocadinho, não teria sido todo. Ela chorou tanto, o dia todo, amado. Eu fui trabalhar o dia todo. Ela o dia todo chorou, a condenar-se, mas era o Espírito Santo que estava a baná-la por causa da desobediência. Qual era a palavra que ela citava? Deuteronômio 28. A minha mãe sempre nos fala, Deuteronômio, aquele que desobedece, entra a maldição. Eu desobedeci, entrou a maldição. E ela foi, eu quando cheguei, eu vi que ela estava com o olho inchado, mas o meu sobrinho, ele parou logo na porta. Ele começou logo a me dar graça. Então, sou tia, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem, sobrinho, o que é que se passa? Ah, tá tudo bem, tá. Eu disse, mas por que estás a me dar graça? O que é que se passa? Oh, minha tia, e tal. Eu disse, o que é que se passa? Alguma coisa aconteceu? Ele disse, bem, sou tia, eu quero pedir uma coisa. Eu estou a pedir para a sua tia não bater na Miriam, porque me aconteceu assim. Ele disse, é por isso que você me está a dar graça? Ah, mas ela vai apanhar. Ah, não, eu estou a pedir para a sua tia, porque ela está a lembrar, ela desde manhã que perdeu esse dinheiro, ela está só falando de Deuteronômio 28. Lá está, instrui o menino o caminho em que ele andar, quando for grande, ele não se desvia dele. Quando ela se desviou, mas a maldição entrou, ela lembrou-se que ela estava fora da vontade de Deus. Ela lembrou-se que ela estava fora do rio da autoridade. Ela lembrou-se que ela estava na porta larga. Ela saiu da porta estreita e entrou na porta larga. Ela, Espírito Santo, a contender com ela o tempo todo. E quando ele falou para não batê-la, porque ela falou no Deuteronômio 28, eu disse, não, Espírito Santo já está a lidar com ela. Eu não preciso de falar mais nada. Já viu o poder de ter Deus, amado? Já viu o poder de instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar? Já viu, amados? Eu não precisei de fazer muito. E quando eu cheguei a casa, eu pus todo mundo a sentar. Eu disse, o que eu tinha dito? E ela começou, eu peço perdão, mãe. Ela só chorava. Mas não calei a boca. Eu continuei a exortar. O Deuteronômio 28. Hoje você viu o poder desta palavra? Sim, mãe, eu vi. Então, quando a mãe fala, é para respeitar, porque o rio da autoridade de Deus está investido nos pais. Para o bem, se nós como pais obedecermos, nós vamos colher bons frutos. E se nós não obedecermos ao Senhor, nós vamos também colher o fruto de maldição. Deuteronômio 28 está ali. Bênçãos por obediência, maldição por desobediência. Está ali os 12, amados. Escolha a bênção, amados. Pois são apenas 14 versículos. Mas você estiver a contar as maldições por desobediência, são a partir do versículo 15 até 68. Mais vale 1 minuto na presença de Deus do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. Contenta com poucas bênçãos. Mas aquele que está com bênção na paz do Senhor, esse tem a maior bênção. Então, amados, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Você tem responsabilidade, pai e mãe. Você tem responsabilidade de instruir o teu filho no caminho em que ele deve andar. Este é um direito humano dele. É um direito humano dos filhos. É uma obrigação que Deus impõe nos pais. E quando você não faz, você está a irar o teu filho. Você está a irar os teus filhos. Efésios capítulo 6. Vós pais não ireis os vossos filhos. Vós pais não ireis os vossos filhos. Quando nós não instruímos nossos filhos no caminho de Deus, nossos filhos crescem tortos. Eles mais tarde nos acusam. Ai, a culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai, que não me educou. Eles não tiveram mão em mim. Eles não me instruíram. Ai, é assim, amados. Os nossos filhos nos acusam. Os nossos filhos, o demônio usa os nossos filhos para nos acusarem, para nos apontar uns dedos. Com toda a força. Com toda a força. Eles lá à frente, é porque minha mãe não fez isso, é porque minha mãe, amados, se há coisa que eu tenho em minha mão limpa, é da palavra de Deus na vida dos meus filhos. É da palavra de Deus. E mais tarde, a minha filha veio mesmo acusar. Mas Deus me disse, fica firme. Foi ela que não fez a palavra. Porque quando eu depois vi que ela estava neste pecado,
fui confrontá-la com a palavra, ela rejeitou. Por quê? Já tem um caráter formado. Eu posso obrigar? Não. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê é salvo. Eu voltei a pregar. Ela disse que não sabia que esse pecado é o pecado, a homossexualidade é pecado. Por quê? Porque nós tivemos numa igreja em que não pregam o verdadeiro evangelho. Pregam metade, igreja Maná. Porque se tivessem pregassem na igreja Maná, pregassem todo tipo do evangelho, todo tipo do pecado, com unção, com autoridade, se não tivessem preocupados em pregar dinheiro e empresa e tudo que é do mundo, para poder crescer em dinheiro e ir mais longe em prédios e por aí fora, se tivessem concentrados em todo o povo, nascer da água e do Espírito Santo, a minha filha teria sido liberta. Eu acusei ao bispo da igreja do Pai Pires, eu acusei a igreja, vocês são culpados. Porque a minha filha, eu e a minha filha, éramos debaixo da vossa autoridade, nós éramos servos. Vocês eram responsáveis por nós. Vocês eram responsáveis pela nossa alma. Eu lá fora, eu tinha uma vida muito ocupada. Mas eu sempre instruí os meus filhos. Mas eu nunca tive revelação de que a minha filha tinha este mal. Mas a vocês, todos na igreja, vocês sabiam. E vocês não libertaram a minha filha. Eu vos acuso de negligência espiritual. Acusei-os, amado. Acusei-os. Hoje eu já estou liberta, não é? Mas que fiquei muito chateada. Fiquei, porque nós estamos na igreja para sermos libertos, amado. Nós estamos na igreja para sermos libertos. E foi ali que eu então entendi que eu não tive culpa. Porque eu não soube. Ninguém nunca me disse. E então ali o meu coração, quando Deus me disse para eu não me condenar, foi aí que eu entendi. Eu entendi. Então, quem é que me esclareceu, amado? Foi Deus. Então, uma vida com Deus não tem engano, amado. Quando nós levamos uma vida com Deus, não há como nos perdermos. Até a nossa cabeça, quando está com muita confusão, nós não entendemos nada. Ele nos revela, Ele nos esclarece. Ele nos mostra, Ele nos guia. E todos os puzzles se encaixam. E encontramos saída para todo o problema. Com Deus é assim. Por isso, mãe e pai, não permitam que os vossos filhos recebam informações das tecnologias, dos amigos, das rodas dos escarnecedores, dos conselhos dos ímpios. Não permita que eles estejam muito tempo em contato com o fermento da perdição. Lá em Gálatas está escrito: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles têm o direito de ir para a escola, mas eles, quando chegam em casa, você tem direito de orar, libertar, instruir, guiar, orar por eles e ensiná-los a usar a mesma arma. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você tem o direito, a obrigação de levar o seu filho para o grupo de jovens, para que ele aprenda muito aprender o seu próprio corpo. Nós, a igreja, tem que ensinar acerca do sexo, acerca do namoro, relações íntimas, coisas que eles até nem ouvem na escola, quando se fala de educação sexual. Mas você é obrigado a explicar. As minhas filhas estudaram educação sexual na escola. Não entenderam muita coisa, até ficaram confusas. Elas depois me disseram: mãe, não entendi isso, não entendi aquilo. Eu que tinha que ensinar isso, aquilo. Então, você já viu a responsabilidade que nós temos, amado? Você já viu a responsabilidade que você tem? Nós, em África, não tínhamos esse privilégio. Eu, quando estava a crescer, eu tinha muitas dúvidas. Onde é que eu encontrava as respostas, amado? Na leitura. Eu era uma viciada em leitura. Eu lia todo tipo de livro. A minha irmã, os meus, como eles já estavam a trabalhar e estavam nesses socialites, eles tinham livros e eles tinham aquela coisa, emprestavam livros uns aos outros. Eu li, os livros de todos daquela coleção da história de Portugal, os grandes poetas e por aí fora. Eu li todos. A Morgadinha de Portugal, a Romeu e Julieta. Eu era criança, já lia tudo aquilo, amado. E muitas respostas que eu não entendia, encontrava ali.
Porque os nossos pais africanos não têm a tendência e não têm aquele ensino, não é a cultura, não é os lares que não tiveram essa cultura, não nos ensinam. E então nós aprendemos com quem? Aqueles que gostam de ler como eu, aprendi com leituras. Com vários tipos de livros que a minha irmã depois, quando descobriu que porque eu roubava-os, eu tirava-as escondidas, ela saía, eu ia lá buscar, e até que um dia ela apanhou porque ela deixou marca na página e eu me enganei e fui pôr no lugar que ela não tinha lido. Então ela descobriu que alguém que alguém mexeu, entrou no quarto dela e mexeu, e então eu tive que me acusar porque a única que era devoradora de livros lá na casa era eu, a mais nova. Então, ela passou e disse, eu não quero que você roube. Tirar de trás é roubar. Eu quero que você me peça. Não importa os conteúdos. Estás na idade de aprender tudo. Todos os livros que eu trouxer, eu te vou dar. Ela, como não lia livros de maldade, então todos, mesmo romances que tinham beijos, aquelas coisas, ela me deixava ler, porque ela disse que eu estou na idade de descobrir. E que foi muito bom, amados, eu aprendi muita coisa que na escola não aprendi, que no grupo, que na igreja não aprendi, que nem mesmo com os amigos aprendi. É a leitura de certos livros. Então, no meu grupo de jovens, por exemplo, eu ensino um bocadinho de tudo. Para quê? Para que as crianças, os jovens, tenham uma mente alargada e estejam fortalecidos para encarar a sociedade que nós vivemos nela. O mundo jaz no maligno, amado. O mundo jaz no maligno. Nós vivemos tempos trabalhosos. Tempos tenebrosos são estes. São finais dos tempos, Apocalipse. Então nós temos a responsabilidade de fortalecer os nossos filhos com sabedoria, de revesti-los de toda a armadura de Deus, orando e confiando no Senhor, que eles habitam nos esconderijos do Altíssimo e a sombra do Onipotente, eles descansam. Amém, amado? Então, cumpra com a sua parte, que Deus é fiel, Ele cumprirá a sua parte. Ele cuidará dos nossos filhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Eu digo do Senhor, Ele é o meu refúgio. Eu digo do Senhor, Ele é minha fortaleza. Eu digo do Senhor, Ele é minha salvação. Amém. Eu digo do Senhor, Ele é minha estrela guia. Eu digo do Senhor, Ele é minha bandeira. Eu digo do Senhor, Ele é minha torre forte e socorro. Amém. Agarremos na mão dele, amado. Segura na mão de Deus e vai. Você entendeu essa mensagem, amado? Se você entendeu, diga amém. Ora para o teu filho. Ora para a tua casa. Que todo lugar onde a planta do pé do teu filho pisar, ele não será confundido nem desbaratado. Para que o Senhor abra a mente de cada filho nosso, Senhor, para que tudo que eles aprendam, eles tenham discernimento de Deus e eles filtrem aquilo que é bom, recebam aquilo que é mal, ponham no lixo, Senhor. Em nome de Jesus, guia os passos dos nossos filhos ao entrar e ao sair, em todo lugar onde a planta do pé deles pisar, cubra-os com as tuas pernas, intercepta todo o laço do passarinheiro, intercepta, Senhor, toda a seta inflamada do maligno, intercepta toda a invocação de demônios, culto a demônio contra os nossos filhos, intercepta, Senhor, cancela, Senhor, em nome de Jesus, intercepta, Senhor, em nome de Jesus, desamara, Senhor, todo laço de passarinheiro contra os nossos filhos, quer a caminho da escola, quer no regresso, quer no intervalo, quer no recinto escolar. Senhor, em nome de Jesus, fogo do Espírito Santo caia sobre os nossos filhos. Pai Santo, liberta-os, Senhor, cubra-os, proteja-os, Senhor, ajuda-os, Senhor, guia-os, Senhor, livra-os, Senhor, em nome de Jesus, cubra-os com as tuas penas, assim como as galinhas, Senhor, abrem as asas e cobrem os teus pintainhos, Senhor, debaixo das suas asas estão ali seguros. Senhor, no nome de Jesus, abra as tuas asas, Senhor, a tua mão poderosa, Senhor,
Senhor, que cabe o mundo todo, cubra os nossos filhos, Senhor, unge os nossos filhos, Senhor, nos protege, Senhor, para a tua glória, para a tua glória. Os meus filhos, você declara, meu filho é geração eleita, é povo adquirido, é geração santa para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Muito temos, se você congregar muito, eu irei ensinar acerca da família, são lições que a igreja tem que ensinar acerca da família, para que as famílias tenham ajuda e também estejam em união de espírito com o Senhor, cooperem com o Senhor para que tenham paz no lar, para que tenham gozo, a harmonia, porque nós, se temos Deus na nossa casa, nós encontramos paz, amados. Nem que esteja lá fora a chover a cântaros, nem que o vendaval caia, mas na nossa casa não atingirá. O Davi experimentou isso, por isso é que ele disse: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É só o Senhor, os fios os fios do cabelo da nossa cabeça, nenhum cai sem a permissão do Senhor. Nenhum, amado. Nenhum fio da tua cabeça cai sem a permissão do Senhor. Então, o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso eterno, o único, o bom, o melhor dos melhores pastores no céu, na terra, debaixo da terra. Não há outro, não há Deus maior como Ele. Então, amados, eu vou deixar a você com este hino, enquanto você está ali. Eleva o teu coração para o Senhor. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faça hoje. Consagra a tua vida, a tua casa, a tua família, entrega tudo nas mãos deles. Se há idolatria de Fátima, de Maria, de Santo Antônio, de tudo isso, nega o pecado, nega a idolatria, que não há Deus maior como Ele, não há Jesus Cristo, Ele, o Pai e o Espírito Santo, Ele é o Criador do céu, da terra e debaixo da terra, e ao seu nome todo joelho se dobra, ao seu nome toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, amados? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há, declara, não há Deus maior, Senhor, Tu és maior. Não há Deus melhor. Não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu e criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Vamos lá. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo criou. Tudo formou. Tudo formou. E para quê, amados? Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Seu Santo Espírito, por essa palavra poderosa que o Senhor ministrou. Obrigada por ter endireitado a minha vida. Obrigada por ter me resgatado da maldição da lei. Se fez maldição por mim, para que bênçãos da Abraão chegassem até mim. Senhor, eu oro para que isso tu continues a resgatar todos aqueles que entram aqui. Senhor, continuas a resgatar, Senhor, aqueles que ainda estão com o espírito de obstinação, com o espírito de rejeição, a tua palavra, a tua vontade. Senhor, continua a contender com cada um deles, Senhor. Continua a falar, Seu Santo Espírito. Tu és
o Deus para ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, todas as amarras invisíveis, mais reais, Senhor, todos os negócios ilícitos que o Senhor está a falar, que no meio deste povo que entrou a negócios ilícitos, em nome de Jesus, Senhor, toca no coração, convença do pecado, endireita as veredas, ajude a negar o pecado, ajuda, Senhor, a desviar do mal, a desviar do caminho da perdição, do caminho da morte. O salário do pecado é a morte. Convença o seu Santo Espírito para que todos escolhamos a vida e todos escolhamos o bem e a vida e encontremos, tenhamos esse encontro real com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, oro para que todos tenham experiência com Jesus Cristo. Senhor, dê sonhos, Senhor, dê sonhos, Pai Santo, para que o povo creia. Senhor, Senhor, tenha misericórdia nestes últimos finais dos tempos. Senhor, ajuda, Senhor, a recolher no celeiro. Tu disseste, Ana Isabel, eu estou a recolher no celeiro. Eu oro para que o Senhor recolha todos aqueles que o Senhor tem no coração, que tem nome escrito no livro da vida. Eu oro para que o Senhor recolha todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bem-aja, Deus abençoa. Até mais tarde, se Deus quiser. Bem-aja.